Nós vamos dar início hoje numa série de mensagens no livro de Salmos. Vamos aí caminhando até quando Deus nos permitir. Então vamos estar meditando por um bom tempo no livro de Salmos. E hoje então peço que abram suas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1, para fazermos a leitura. É um salmo muito conhecido. De repente vocês já ouviram muitas pregações nesse salmo, mas o que nos traz alegria é que a palavra do Senhor se renova, né? Então toda vez o Senhor fala de alguma forma nova para nós por meio da sua palavra. Salmo 1. Bem no meio da Bíblia, facinho de achar. Confiado que todos já acharam. Assim diz a palavra do Senhor: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém. Que o Senhor confirme a oração da nossa irmã Anália e que Ele seja amoroso conosco e fale aos nossos corações nessa noite. Irmãos, quando nós observamos, quando nós olhamos as pessoas, nós podemos ver que há muitas diferenças em nosso mundo. Há muitos povos, há muitas raças, né? Pessoas que são pardas, que são negras, que são brancas, que têm olhinho puxado, que têm olhinho claro, que são loiros. Então existem muitas raças, muitos temperamentos, né? Pessoas que são mais mansas, pessoas que são mais agitadas, pessoas que são mais risonhas, pessoas que são mais introspectivas. Existem também muitas classes sociais. Porém, a Bíblia, ela só relata para nós dois tipos de pessoas, dois tipos principais de pessoas, e que são apresentadas aqui justamente no livro dos Salmos. E os Salmos, eles tratam esses dois tipos de pessoas. E isso fica muito claro e muito evidente na própria introdução do Saltério. Saltério? Saltério, irmão, é o nome dado ao conjunto de salmos. Então, logo na introdução do Saltério, nós podemos perceber essa diferença que há entre as pessoas. O Salmo 1, então, apresenta o tema de todo o livro. Aqui no Salmo 1 está a diferença que existe entre o justo e o perverso. Aqui no livro dos Salmos está o Deus que faz a diferença. E aqui no livro dos Salmos também são apresentados os meios de graça que fazem a diferença. Então hoje nós vamos estudar o primeiro salmo e aprender aquilo que a palavra nos revela nesta noite. A nossa mensagem de hoje tem como tema a felicidade do justo. E eu quero trazer esse tema analisando 3 pontos básicos e primordiais nesse salmo. O primeiro ponto é: o cristão é bem-aventurado, é feliz. O verso 1 diz o quê? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Aqui nós temos uma bem-aventurança. Bem-aventurança significa o quê? Uma felicidade que não está nas coisas do mundo, que não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Então aquele que é bem-aventurado no Senhor, ele é mais do que feliz.
E o salmista começa o livro dos Salmos com uma bem-aventurança, exatamente como Jesus Cristo fez, quando iniciou o maravilhoso Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus. Então nós podemos começar perguntando, por que o cristão é bem-aventurado? Por que o cristão é feliz? Será que porque ele é rico? E não, né, irmãos? Porque existem muitos cristãos que são pobres e ainda assim são felizes. Será que é porque eles são famosos? Não. Da mesma forma que existem muitos cristãos que são conhecidos a nível nacional e internacional, existem muitos cristãos desconhecidos, quase anônimos. Nós mesmos não conhecemos muitos cristãos. Mas será que o cristão é feliz, é bem-aventurado porque ele não sofre tribulações? Acredito que não, né? Porque o que os cristãos são muito atribulados. Será que é porque eles não têm inimigos? Não, porque não nos faltam inimigos. E diante dessas perguntas, então, que não caracterizam a felicidade do cristão, eu quero começar falando sobre o que os cristãos não fazem e como resultado, como consequência, são felizes. Primeiro, como diz o versículo, o cristão não segue o conselho dos perversos. Quem são os perversos, irmãos? Os perversos são aqueles que não têm relacionamento com Deus, que não temem o Senhor, são também conhecidos ou chamados de ímpios. E o seu conselho, naturalmente, só pode dar como resultado a ruína de qualquer pessoa. Alguns ímpios podem dar o seguinte conselho para você, ou você pode ouvir um ímpio dando um conselho como: vai, case-se com ela, case-se com ele, e se não der certo, vocês separam. Outro conselho dado por ímpios, que é muito comum: você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro. Essa história de dia do Senhor pode arruinar a sua vida profissional, pode arruinar as suas conquistas. Você vai perder o seu emprego com esse negócio de religião. Outro conselho também que é dado por ímpios: você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro. Outro conselho também que é dado por ímpios: você tem que ser feliz. Faça tudo o que seu coração mandar. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você quer e se sente feliz fazendo o que gosta, por que se importar com o que os outros falam? São conselhos que nós ouvimos muito comumente. Os perversos ou os ímpios acham que sabem como aconselhar. Eles falam por exemplo, de vestuário. Eles falam de moda, de desfiles. Falam de saias curtas, de blusas decotadas, de roupas bem coladas. Os ímpios também falam sobre comidas, glutonarias, desperdícios, finas iguarias, gastam dinheiro com comidas muito caras. Também falam sobre bebidas. Eles até dizem assim: olha, que não tem problema você ficar bêbado só para aliviar as tensões, para soltar um pouco, para relaxar um pouco, para esquentar quando tiver inverno e para refrescar quando for verão. Eles também opinam sobre diversões, os ímpios. Eles te aconselham que você deve ir a baladas, a festas, a boates, a shows mundanos, para aproveitar a vida. Porque nós só temos essa vida, depois que acabar, passou. Os ímpios acham que pode aconselhar até na política. E quando entram na política, muitas vezes, o que é que eles fazem? Enchem os seus bolsos, aumentam as suas mordomias, enquanto o povo paga caro e sofre as necessidades. E por trás disso existem filosofias. Que filosofias que existem? Existe, por exemplo, o existencialismo, que é a teoria da liberdade de escolha. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Existe também o que nós chamamos de fatalismo,
que é a teoria do destino, que diz que o destino não é controlado pela vontade humana. Então, se não é controlado por mim, independe do que eu faça. Então, eu vou fazer, não depende de mim. Existe também o que nós chamamos de evolucionismo, que é a teoria do desenvolvimento das sociedades humanas. Se todo mundo faz, se toda a sociedade faz, eu também faço. Não tem problema. E outras correntes que existem, marxismo e tanto mais. Se os ímpios querem aconselhar você, não deixe que isso aconteça. É isso que Provérbios capítulo 1, verso 10 nos ensina. Diz assim: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Por quê, irmãos? Porque o conselho é algo importante para a vida. Muitas pessoas já se arruinaram por causa de um mau conselho. Da mesma forma que muitas pessoas também corrigiram suas vidas por um conselho e por uma orientação bem aplicada, bem dada. É por isso que os cristãos devem e sabem onde buscar o seu conselho. Segundo motivo que os cristãos não fazem e que consequentemente lhe traz felicidade, os torna feliz. O cristão não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores aqui? São as pessoas que estão em clara e constante transgressão da lei de Deus. Estão em constante pecado, totalmente revelado, não se importam com os pecados. Esses são os pecadores citados aqui. O caminho dos pecadores é a prática do conselho dos ímpios. Aquilo que o ímpio me diz que é mal, eu vou e faço. Então, quando acontece isso, eu estou andando no caminho dos pecadores, que muitas vezes é egoísmo, é o orgulho, é a avareza, é o caminho da cobiça, da inveja e da luxúria, é o caminho da violência, da vingança e da morte. E quando nós olhamos as condições que prevalecem em nosso mundo moderno, nós podemos ver muitas pessoas se detendo num caminho, muitas vezes, de crimes, de violência, de assassinatos, de adultérios, de imoralidade, de degradação dos bons costumes, da moral, da ética. Os meios de comunicação diariamente alimentam essa multidão com esse tipo de notícias. E aí o que é que nós vemos? Muitas pessoas parando para ver, para considerar e seguindo exemplos dos pecadores. Então, a segunda coisa que o cristão não faz, e consequentemente ele é feliz, ele não se detém no caminho dos pecadores. Terceira coisa, o cristão não se junta à roda dos zombadores. O que é zombador, irmão? É aquela pessoa irreverente, que gosta de denegrir a imagem, de criticar, de ridicularizar alguém. A roda dos zombadores é quando esses zombadores se reúnem e tentam ridicularizar Deus e a religião e o cristianismo. A roda dos escarnecedores é aquele círculo onde estão os contadores de piadas irreverentes, piadas maliciosas, piadas de duplo sentido, daqueles que zombam dos cristãos, que zombam dos bons princípios e dos costumes. É a roda daqueles que dão risadas e gargalhadas daqueles que temem a Deus. E aqui está então o que nós chamamos de progresso do pecado. Ninguém começa a zombar das coisas de Deus sem uma causa, de uma hora para outra. Quando há zombaria de Deus, é porque há um mau testemunho, há uma prática corrupta, há uma construção de pecados, para que alguém seja um zombador. Quando nós não vivemos dando um bom testemunho, nós viramos um motivo de zombaria, e não só nós, mas a igreja do Senhor e o Evangelho e o próprio Deus.
O justo é feliz porque não está nesse meio, não está nessa roda. Pelo contrário, esse tipo de roda só lhe traz infelicidade. Em outras palavras, o justo não entra em sociedade com ímpios. Ele não sai para passear, para comer e para se divertir com ímpios. Ele não mantém um relacionamento estreito, uma amizade profunda com ímpios. Porque nesse contexto, valem alguns ditados populares, como por exemplo, me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Ou então, quem anda com porcos, farelo come. O que é que significam esses ditados? É que quem anda com devassos, será mais um devasso. Quem anda com mentiroso, será mais um mentiroso. Quem anda com impuros, será mais um impuros. Mas, Provérbios 13:20 diz, quem anda com sábios se torna sábio. Visto que os cristãos não fazem para serem felizes, eles não seguem os conselhos dos perversos, não se detêm no caminho dos pecadores, não senta à roda dos zombadores, nós vamos agora ver o que eles fazem para serem felizes. O verso 2 diz assim, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Os justos são felizes não simplesmente porque não fazem certas coisas que os outros fazem. Não é porque eu apenas não roubo, ou não adultero, ou porque não zombo, ou porque não conto piadinha, que isso me torna justo. Não é apenas isso. Os justos são felizes não só porque evitam o mal e o pecado, mas também porque especialmente eles consideram a palavra de Deus. O prazer, a alegria, o entusiasmo e a felicidade do justo está onde? Está onde? Na lei do Senhor. É aí que está a felicidade do justo. É aí que está o entusiasmo, naquilo que a palavra de Deus nos revela. Vocês podem pensar em algumas pessoas do meio de vocês, que muitas vezes são pessoas boas, pessoas corretas, que não bebem, que não fumam, que não adulteram, que não usam drogas, pessoas que pagam suas contas, são responsáveis com seus trabalhos, são bons filhos, boas filhas, são bons pais, boas mães, são bons maridos, boas esposas. Atenta para os seus compromissos, de forma pontual, mas não é isso o que o salmista quer dizer. Isso apenas não basta, porque muito dentre estes não creem em Deus, e portanto não podem experimentar essa bem-aventurança, essa felicidade que está enraizada em Cristo, essa felicidade celestial do justo. O que significa essa lei do Senhor então? E aí nós podemos logo pensar nos 10 mandamentos. E realmente, irmãos, o justo, realmente ele tem prazer nessa lei. Ele se alegra com a lei. Ele se alegra com a palavra de Deus. Ele sabe, como disse Paulo lá em Romanos 7,12, que essa lei, que essa palavra, ela é santa, justa e boa. Mas o salmista não se refere só a essa lei. A palavra lei traduzida aqui vem do hebraico Torá, que significa sabedoria divina, e se refere a toda a palavra que procede de Deus. E essa palavra inclui a lei, a graça e todos os escritos dos profetas e dos apóstolos. Essa lei, ela fala de arrependimento e de salvação. A palavra de Deus é o foco. Esse é o nosso alvo. O prazer e a alegria do justo estão na palavra que procede da boca do Senhor nosso Deus. E por que então a alegria do justo está na palavra de Deus?
Por que eu não me alegro com outras coisas? Porque eu, como justo, me alegro na palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra de Deus contém grandes e preciosas promessas para nós. Através dessas promessas, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E filhos de Deus o quê? Perdoados, remidos, como nós aprendemos hoje de manhã. Essa palavra nos dá a certeza da nossa herança no céu, onde nós viveremos eternamente com Deus, junto com todos os santos, lá na glória. Segundo, a palavra de Deus tem um conforto de que tanto necessitamos neste mundo. Um mundo que é um mundo difícil, irmãos. É um mundo cheio de tribulações, cheio de angústias, cheio de provas, de aflições. Muitas vezes somos abandonados, muitas vezes nos decepcionamos, perdemos entes queridos, que nós amamos tanto por tragédias da vida, mas a palavra de Deus, essa lei nos dá o quê? Conforto, diante dessas situações adversas. Por que o nosso prazer está na palavra de Deus? Porque a Bíblia também, ela traz comunhão com Deus, é através desse livro santo, a Bíblia, que nós temos comunhão com Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Dessa comunhão procede então toda a nossa alegria. E o que é que o homem justo faz com esse livro? Para que serve esse livro para nós que somos justos? A Bíblia diz que ele nos dá prazer, tem prazer na lei, na palavra de Deus. Ele medita dia e noite. E o que é meditar, irmãos? Meditar significa demorar o pensamento na mensagem que nós estamos lendo. Quando nós podemos ler a Bíblia, e nós podemos ler meditando. Cada versículo eu paro e medito, o que é que a palavra de Deus quer falar comigo. Então eu me tomo tempo nisso, e aqui então eu desenvolvo as ideias, e eu retiro as aplicações, as lições dessa palavra para a minha vida. Quando eu paro para meditar, eu percebo a beleza da verdade, eu então consigo planejar perspectivas, eu consigo ter descobertas. Eu também faço isso quando eu estou orando com a palavra, transformando as frases em comunhão, transformando as frases em diálogo com Deus, enquanto nós estamos lendo. Isso significa meditar na palavra de Deus. A meditação, irmãos, é o silêncio da alma, que nos permite descobrir as riquezas da verdade. A meditação é a contemplação do pensamento que nos leva a ver o invisível, tocar o intocável e perceber aquilo que nós não conseguimos perceber o imperceptível. É por meio da meditação da palavra de Deus que descobrimos muitos mistérios. É quando os mistérios são revelados para nós. É quando nós meditamos nessa palavra que nós atingimos águas profundas. Quando nós nos aprofundamos no saber de Deus, e nós podemos então nos deleitar, nos regozijar na excelência, nos maravilhosos atributos de Deus que estão escondidos aqui, que é por meio da meditação que eles são revelados a nós. Atributos de Deus escondidos aqui, que são revelados na pessoa de Jesus Cristo. Nós vivemos, irmãos, em um mundo muito agitado, numa vida atarefada, e os homens não têm mais tempo para meditar. O excesso de trabalho roubou o tempo para meditar. A corrida por mais recursos para sustentar a família, a competição nos empregos, a luta pelo ganha-pão, tirou o tempo para meditar. E além disso, existem muitos que, nem precisando mais do que já têm, trabalham por mais lucro, a fim de satisfazer o quê? As suas vaidades,
as suas ambições. E por isso, então, não lhes sobra tempo algum para ler nem meditar na palavra de Deus. É o excesso, o vício no trabalho, prejudicando a vida espiritual. O excesso de diversões também tem sido uma das principais razões porque as pessoas não têm mais tempo para meditar. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem multiplicado ou multiplicou divertimentos para desviar o homem da palavra de Deus e assim levá-lo à perdição. Nós podemos aqui citar vários tipos de diversão que nos roubam o tempo de meditar. Quem sabe a tarde toda na frente da televisão, ou a tarde toda, ou o dia todo jogando truco com os amigos, ou uma partida de dominó, pescarias. Muitas vezes, quando nos reunimos o dia todo, às vezes no dia do Senhor, para fazer o quê? Pamonha. É gostoso, né? Uma pamonhada é bom, mas muitas vezes nos rouba o tempo do dia do Senhor, nos rouba o tempo de meditar. Esportes, festas e mais. Hoje nós temos ainda as redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok. Irmão, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para meditar num só versículo. Mas eu gastei o final do dia 1 hora passando o dedo no celular, vendo TikTok. E muitas vezes vendo besteira. Que nos aproveita em nada. Não constitui nada nas nossas vidas. Aí eu pergunto, se crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, estiverem ocupados com tantos divertimentos, como poderão ler e meditar na Bíblia, que é a palavra de Deus? Como poderão os homens descobrir e compreender o plano de Deus para a salvação? Lembrem que o justo tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que é errado ou que é pecado termos lazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas nenhum lazer ou nenhuma diversão pode ser mais importante e necessário para nós do que meditarmos na palavra de Deus. Nada disso pode ser mais importante para nós. E por quanto tempo meditar? Constantemente, continuamente, sem cessar. A palavra de Deus diz o quê? Medita dia e noite. O que é que quer dizer isso? Todos os dias, o dia todo. Mas também não significa que eu tenho que ficar o dia todo, para cima e para baixo, com a Bíblia na mão. Não é isso que quer dizer a palavra. O que quer dizer é que os nossos pensamentos devem estar entrelaçados com os pensamentos divinos. É lavando louça e pensando no Senhor. É varrendo a casa e pensando no Senhor. É esperando o peixe pegar no anzol e pensando no Senhor. É estarmos constantemente entrelaçados, conectados com Deus, mantendo a comunhão com as palavras inspiradas. Aquelas palavras que muitas vezes nós lemos de manhã, quando nós acordamos e abrimos a Bíblia e lemos um versículo, esse versículo tem que ficar na nossa cabeça o dia todo, entrelaçado, nos conduzindo, nos orientando, nos ensinando, moldando o nosso viver. Portanto, o cristão é feliz, não porque apenas não anda no conselho dos ímpios, mas porque anda sempre e constantemente no conselho de Deus, e é, como resultado, cada vez mais feliz. E de que modo ele faz isso, irmãos? Ele lê a Bíblia, ele medita nas promessas de Deus, nas advertências, nos ensinos, nos mandamentos, nas profecias, nas histórias, nas lições da pessoa de Cristo. Ele medita nos atributos, nas perfeições divinas. É assim que ele faz a meditação na palavra de Deus. Segundo ponto da nossa lição, da nossa mensagem de hoje. Aqui se compara o justo. O verso 3 diz o quê?
Diz assim: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Por que essa comparação? Que ele diz que ele é como árvore. A comparação aqui como uma árvore. O justo é como uma árvore porque tem o quê? Porque tem raízes. A árvore que está plantada, quando uma árvore está plantada, fica firme, estável, quer dizer que as suas raízes estão profundamente fixadas no solo, e ela se torna então inabalável. Pode vir ventos, ela vai estar ali firme. Pode vir uma enchente, ela vai estar ali firme. Assim é o justo. Ele está plantado em terra fértil, que é a palavra de Deus, e torna o justo inabalável em meio às tempestades, em meio às tentações, em meio às perseguições, em meio às provas da vida, porque nossas raízes estão fixadas no Senhor Jesus e na sua palavra. Essa terra que nós temos que estar fixados. Uma história da Idade Média diz que um cristão, ele foi preso e ameaçado porque não queria abandonar sua fé. Então ele foi levado perante um tribunal e disseram assim para ele: se você não renunciar à sua fé, você vai ser expulso do país. E ele respondeu: não ficarei sem pátria, porque eu sou cidadão celestial, a minha pátria está no céu, não é essa aqui. Aí ameaçaram mais uma vez: então mandaremos tomar seus bens. E o cristão respondeu: os meus tesouros estão no céu, e lá eu tenho uma herança eterna. Por último, então, eles o ameaçaram de morte pelo carrasco. E o cristão, então, respondeu sem vacilar: os senhores podem tirar minha vida física, mas não a minha vida espiritual, porque esta pertence a Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra comparação do justo é que o justo é como a árvore, porque ele tem fruto. A árvore mencionada aqui, irmãos, não é qualquer uma que está apenas ocupando um lugar ali, está de forma ocioso e que está pronta para ser cortada. Porque de Mateus 7,19 diz que a árvore que não dá fruto deve ser cortada e lançada no fogo. É isso que diz Mateus 7,19. O que Davi fala aqui é de uma árvore frutífera. E assim é o cristão, ele dá o seu fruto. O fruto é dado pelo Espírito Santo, que nós encontramos lá em Gálatas 5,22. Lembra os irmãos que nós ouvimos ano passado? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que o cristão que está plantado em Cristo produz. Que no tempo certo ele dá o seu fruto. Assim como a árvore tem o seu tempo certo para dar seu fruto. Quando vem o tempo, quando as circunstâncias exigem, o cristão revela os seus frutos e se manifesta em atos de amor e bondade, ou se mostra de forma cortês, ou revela a paciência. E quando vem a tribulação, a tentação, então, ele é temperante, ele então tem domínio próprio, domina o seu corpo, domina as suas ações, domina os seus pensamentos. No tempo certo, ele produz o fruto do Espírito. O justo ainda é como a árvore, porque tem aparência. O texto diz que as suas folhas não murcham. As folhas, quando elas existem numa árvore, irmãos, ela serve para embelezar, ela revela uma boa aparência, ela revela que a árvore está saudável. O cristão revela também uma boa aparência. O cristão ele tem uma aparência externa, e ainda que seja pobre, como eu falei, que existem cristãos que são pobres, mas ele sabe se vestir modestamente, com bom senso, não como os ímpios, que se vestem com ostentação, com luxúria, muitas vezes de forma indecente. O cristão também, ele
ele revela uma aparência interior, que se mostra no exterior. Os outros conhecem o cristão pelo seu rosto, muitas vezes pelo seu falar. Só de ele chegar no local, ele é reconhecido como cristão, porque ele transmite exteriormente aquilo que ele é interiormente. Muitos deles já foram identificados pela paz do seu rosto, pelo um rosto amável, por palavras dóceis, pelo um olhar amigo. A aparência do cristão não se lava com água e sabão, ela está imprimida, ela está impressa em nós. A nossa aparência externa, as nossas roupas, bonita que seja, quando chegar em casa e tirar, pronto, acabou a beleza externa. Mas o que é impresso em nosso coração, né, transmite na nossa aparência, está impresso em nós. E por fim, o justo é como árvore porque tem crescimento. Disse Davi, e ele prospera em tudo o que faz. A árvore, ela está sempre crescendo. Desde quando é plantada lá com uma sementinha, ela vai sempre crescendo. Ela nunca para de crescer. É a primeira lei da árvore, ela tem que crescer. Da mesma forma, o cristão sempre tem que crescer. Mas em que sentido ele cresce? Ele cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 18. A graça é o seu crescimento espiritual ao perceber as qualidades do amor de Deus em Cristo. E o conhecimento, ele tem dois sentidos, o intelectual e o experimental. Ele já possui um pouco desse conhecimento intelectual a respeito de Cristo, mas ele cresce mais ainda esse conhecimento estudando a Bíblia, e assim então conhecendo Jesus, tendo consciência de Cristo. Da mesma forma que ele também já tem um conhecimento experimental de Cristo, mas ele cresce esse conhecimento experimental tendo experiências diárias, mantendo uma comunhão com Jesus. Muito bem, nós já vimos que o justo é feliz, já vimos as comparações, agora o terceiro ponto é um alerta. Como são os ímpios? Versos 4 e 5. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. O texto diz o quê? O mesmo não acontece com os perversos. Como assim? Não são como os justos. É o que Davi escreve aqui no Salmo 1. Porque os perversos ou os impuros não são felizes. A sua felicidade é algo que está nas circunstâncias ou nas coisas. Ou então ela se torna finita ou ela é ilusória. São felizes às vezes por uma coisa que eles nem sabem se vai acontecer, nem estão vivendo e passa. É tudo passageiro. A felicidade dos ímpios não tem frutos. Embora façam muitas obras de caridade, isso não é levado em conta, porque Deus não se agrada de obras que estão misturadas com pecado e com arrogância. Para Deus não adianta nada se fazer boas obras e ser um pecador, e ser um arrogante, e ser um soberbo, e ser um presunçoso. Não adianta nada, você pode entregar 1 milhão de cestas básicas. Não adianta nada. Os ímpios não são bem-sucedidos no sentido real. Na verdade, os ímpios, eles vivem se enganando e sendo enganados. A sua riqueza, quando possuem, é uma riqueza passageira. Ela vai ter fim. Ainda que ele morra rico, milionário, ele não leva nada do que ele tem. Então tem fim, é passageira. Se os ímpios não são como o justo, como é que eles são? O texto diz que eles são como palha. E a palha, ela não tem estabilidade, não tem segurança. Por isso que ela é conduzida, agitada de um lado para o outro, conforme para onde o vento vai, a palha vai.
A palha é seca, não tem vida, não dá fruto, a palha não cresce, a palha não tem valor nenhum. Serve para quê? Ser queimada no fogo. É como a história de dois ateus, que certa vez se encontraram, e um deles já estava em seus últimos dias de vida, já estava nos seus últimos momentos, e estava do lado, numa enfermaria, do lado de uma outra pessoa no leito, e ele então começou a contar para outra pessoa as suas angústias, o seu temor, do futuro que iria acontecer com ele, e essa pessoa então disse para ele assim: firme, meu amigo, firme-se bem. E aquele que estava quase morrendo falou para ele assim: firmar-me? Mas me firmar em quê? Irmãos, o ímpio não tem nada em que se firmar. O ímpio, ele vive em completa insegurança. Portanto, quando Deus julgar os ímpios no grande dia do Senhor, eles não prevalecerão. Eles serão condenados e não terão nenhuma desculpa para dar. Pelo contrário, eles terão de reconhecer a justa justiça de Deus. Concluindo, queridos, o salmista ele termina o salmo esboçando o tema do Salmo 1 e de todo o livro dos Salmos. O verso 6 diz: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Aqui nós temos apenas dois caminhos, não são muitos caminhos. Existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, ou muitos caminhos levam a Roma, e querem aplicar isso até à religião, a ideia de que todas as religiões apontam para Roma, que é o centro do cristianismo, e ali levam a Deus. Não. A verdade é que muitos caminhos apontam para Roma, é apenas uma questão geográfica. Eu posso sair do Brasil e chegar até a Roma, alguém que está na África do Sul pode sair de lá e chegar até Roma, alguém que está no Japão pode sair de lá e chegar até Roma, alguém que está na Groenlândia pode sair de lá e chegar até Roma. Geograficamente, muitos caminhos levam a Roma, mas espiritualmente isso é uma mentira, porque só há dois caminhos. Cristo falou no Sermão do Monte que há apenas dois caminhos, um que é largo e leva para a perdição, e outro que é estreito e leva à salvação. As perguntas são: qual é o caminho que você tem andado? Você já escolheu o melhor caminho? Para onde você está indo? Em que direção você está viajando? O texto de hoje nos diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amém. Que o Senhor nos abençoe, e a Ele, tão somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, curvar nossas cabeças e orar ao Senhor.